1-0 para o Flamengo, Eugênio. Aí não tem jeito, a gente estava conversando aqui, eu e o Birner na redação, não tem como abrir o programa de outro jeito, né? Temos um campeonato, voltou para a briga, o Flamengo de novo está na disputa, para quem achava que com o empate da semana passada, com a distância que ficou, a coisa estava complicada. Tudo bem, Eugênio? Tudo bem, um abraço, William, Birner, Mauro Naves, Bertozzi. Samba predominando aqui hoje, né? Aqui, ó, o negócio aqui tá forte. Aqui é o especialista, eu sou só o fã. Muito bem. Essa é a diferença. Tá certo. Olha só, imagina se a semana passada o Palmeiras não tivesse empatado o jogo, né? Eu pensei isso. A diferença hoje estaria bem menor e teríamos um campeonato. Tem muita coisa para correr ainda. Né? Tem muita coisa para acontecer. O problema, pensando pelo lado do ponto de vista do Flamengo, é que o Palmeiras agora já passou pelos, teoricamente, mais difíceis adversários. Já sedimentou. Mas está aí. Ficou em 6 a vantagem? Ficou em... A vantagem está em 7. 7 pontos. 7 pontos. 7 pontos. É possível, mas a questão é o Flamengo está focado nisso? É aí que eu quero chegar. Não me parece. É isso, bom ponto. Pelo jogo de hoje, eu vi um Botafogo jogando a final da Copa do Mundo, sem saber ganhar, e o Flamengo jogando o mínimo possível e ganhou. Bom ponto. E aí, Birner? Porque pela pontuação a gente olha, inclusive em critérios de desempate, ali se eles empatarem em algum momento, o Flamengo precisa ganhar mais uma, o mais 2 pelo menos, empatar outra, e o Palmeiras precisa tropeçar, o Flamengo passaria o Palmeiras em número de vitórias, aqueles critérios lá que a gente está imaginando uma igualdade entre essas equipes lá na frente, se isso realmente acontecer. Aí eu te pergunto, é um Flamengo na base do... Deixa como tá para ver como é que fica. Vamos ganhar, ganhou, não ganhar. A gente está com foco nas Copas. Te parece isso ou não? Primeira coisa, boa noite para você, Muito William, boa noite. Eugênio, Mauro, Leonardo Bertozzi, aos fãs e às fãs do esporte. Eu preciso de mais jogos para te responder. Porque se eu for olhar para essa partida, é um clássico, né? Sim, é um Flamengo um pouco disperso, um pouco menos competitivo do que eu espero para um time que almeja ganhar o campeonato. Você não pode juntar com 2 jogos já? Se for olhar para o jogo da semana passada, eu discordo. Então, mas aí você... Eu acho que é a terceira opção. Isso tá claro isso. Menor dúvida, tem a menor dúvida disso. Mas não dá para dizer que o time largou mão. Semana passada o time competiu com o Palmeiras. Hoje o time competiu, mas daquele jeito, né, que o Eugênio falou, né? Foi levando o jogo, tal, marasmo, não finalizava em gol, não pressionava o Botafogo. O Botafogo também não jogou nada, para ser bem claro, assim, mesmo tendo um volume um pouquinho maior, mas sem nenhum risco para o Flamengo, um volume completamente estéril. E quando entraram os titulares, ali uma jogada, o cruzamento perfeito, Pedro, de novo, entrando muito bem, né? Ajeita a bola de cabeça, o Vidal vai lá, faz o gol e acabou. Aí eu até brincava com o Bertozzi, falava, o jogo não tá jogando tão bem, tá perigoso. O Bertozzi falava assim para mim aqui, vai jogar, e o Botafogo não vai. Não vai fazer o gol. Não vai fazer o gol, né? E, na verdade, não ameaçou absolutamente nada. A diferença das equipes é muito grande. Também, só para deixar bem claro, também achei que o Palmeiras ontem... Desorganizado, não jogou bem, ficou muito mais perto de perder o jogo do que de ganhar do Fluminense. O Palmeiras era um time descansado, 2 semanas jogando com semanas livres para a preparação dos jogos. O Fluminense, ao contrário, tinha muito mais desgaste. Foi no segundo tempo que o Fluminense jogou muito bem. Então, não dá para responder se o Flamengo largou mão. Eu acho que não. Mas eu acho também que para continuar brigando e aproveitar eventuais brechas que o Palmeiras der, se elas aparecerem... Difícil, né? Mas teve uma agora. Então, eu acho que a história é a seguinte, eu acho que o Palmeiras vai dar uma ou outra brecha, vai perder alguns pontos ainda até o final da temporada, não vai ganhar todos os jogos, mas o Flamengo precisa ser perfeito para disputar o título. O Flamengo não pode dar mais brechas. O Palmeiras, pela margem de pontos de diferença, tem como tropeçar algumas vezes. Então,
esse futebol do Flamengo de hoje não vai o suficiente para ele buscar o Palmeiras lá na frente com as brechas que o Palmeiras vai dar. O da semana passada, a gente pode discutir. Da semana passada, muito parecido com o de hoje. Aí tivemos as substituições, etc. Sim. Mas, de novo, um Flamengo... Aliás, semana passada só o Santos, né, era o titular. Hoje tínhamos o Gabigol desde o começo. Como titular, o Santos e o Gabigol. O resto, um time reserva. Não entendi a entrada, tá? Então, a gente vai discutir isso. A gente vai discutir isso também, que é um bom ponto. É um personagem... ideia de que o Dorival tem Exatamente. A gente vai discutir isso sim. Mauro, tudo bem? Tudo ótimo, William. Boa noite para você, companheiros. Abraço enorme ao fã de esportes. Eu acho o seguinte, o Dorival tem um segundo time muito bom. Verdade. Né? Então, aquela história que os outros todos precisam ver, minutagem, o que eu vou fazer, tem jogos decisivos ali na quarta-feira, com que time eu jogo. Ele vai continuar, até onde ele estiver nas outras competições, com esse time aí no Brasileiro. E é um time que vai tentar perseguir o Palmeiras, que é o mais encaminhado e já faz tempo mesmo para o título. 14 jogos pela frente. O Flamengo tem adversários mais complicados, o Flamengo, do que o Palmeiras. Tem bastante. Clássicos, pega Fluminense, pega Corinthians. Tem uma turma aqui que eu estava olhando, ó. E a maioria é fora de casa, não é, Mauro? Fortaleza. Eu não olhei aqui bem. Eu sei que é São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Red Bull, Internacional, Atlético Mineiro, entendeu? Tem jogos bem difíceis. Não que o Palmeiras não tenha, mas se você olhar o caminho de um e de outro, esse time do Flamengo titular poderia dar essa arrancada que precisa aqui. Esse segundo time é muito bom. Não sei como será contra esses adversários. Hoje, o Dorival, com mais uma vitória, está agora com 77% de aproveitamento do trabalho dele. Baita aproveitamento. Mas que não é suficiente para chegar no Brasileirão. Que o brasileiro, não é culpa dele, ele pegou andando, o time tem 50 e poucos %. Então, se ele fizer esse trabalho lindo de 77%, nos 42 pontos que ainda faltam, e o Palmeiras mantiver aos 69%, dá uma diferença só de 3 pontos. Então, não dá. O Palmeiras tem que cair dessa média que ele vem com muita regularidade e o Dorival se superar, ir acima desses 77. Então, assim, eu acho que é uma missão muito complicada. Acho que o Palmeiras vai ter, evidentemente, um tropeço aqui ou ali, mas o Flamengo também. Eu não vou dizer se a entrega taça, toca o hino, não, calma. 7 pontos. Por acaso, a gente viu isso lá com o Diniz no São Paulo. Chegou uma época que ser exatamente 7 pontos, ele perdeu o campeonato. O próprio Flamengo foi campeão naquele ano, né? Sim. Agora. Então, pode acontecer? Pode. Mas ainda acho muito forte o Palmeiras para dar brecha suficiente para que outro encoste. Pode ser o Fluminense, eu estou falando em Corinthians. Sim, claro que agora o Flamengo é vice-líder, a gente vai falar mais que seria o adversário direto nessa briga, e pela força que tem o Flamengo, a força de elenco. Mas o Dorival não jogou a toalha porque ele sabe que esse segundo time aí vai ganhar de muita gente ainda. Sim. Então, se ele tiver a oportunidade, vai ter um Fla-Flu. Aí precisava olhar a tabela aqui, quando é que esse Fla-Flu? 3 dias antes ele estar numa competição, não é? Teria que olhar com mais detalhe. Mas aí ele pode pôr, de repente, a força total para tentar vencer mesmo, enfim. Ele tem muitas opções. Depois do jogo com São Paulo, viu, Mauro? Jogo de volta do São Paulo pela Copa do Brasil, aí na sequência é o Flu. Então, essa é a sequência. Aí dá para pôr, não dá? Já jogou tudo que tinha que jogar contra o São Paulo, aí vai. Porque contra o São Paulo, pela vantagem obtida aqui, você fala da Copa do Brasil, é depois da volta. Depois da volta, é isso. Então, se ele faz um bom primeiro tempo na volta contra o São Paulo, que sabe-se lá também se o São Paulo vai querer botar todo mundo pensando em Sul-Americano, não sei como é que vai ser esse segundo jogo, né? Se o São Paulo vai lá só para administrar um pouquinho, se o Flamengo sai ganhando esse jogo aí, o Dorival já pode, no segundo tempo, dar uma poupada, enfim, para deixar a turma toda com gás para o próximo jogo. Mas é legal que deu essa encostada, mas Palmeiras não perdeu para Corinthians, que era o vice-líder, não perdeu para Fluminense, que era vice-líder. Eu tenho uma questão, mas eu vou esperar o Bertozzi nem para o próprio Flamengo. Para colocar, vou esperar o Bertozzi falar, depois eu... Mas você quer jogar a questão já vai para o Bertozzi?
Eu não sei se o Bertozzi quer completar com alguma coisa, assim... Não, agora eu tô curioso, vai. Deu uma curiosidade agora, né? Ele fez um suspense assim, aqui, né? O Flamengo, o Mauro falou e se apegou ao que o Dorival tem feito. E eu tenho muitos elogios ao trabalho do Dorival, praticamente só elogios. Tem uma ou outra crítica para um monte de elogios. Mas eu não sei por que em alguns momentos não é possível você mesclar as equipes. Por que ter sempre duas equipes praticamente diferentes? Por exemplo, o Flamengo precisa entrar com o time principal no mata-mata da Copa do Brasil, para continuar... Porque se ele entrar... Você diz na volta. Na volta. Ah, tá. Eu achava que já na ida, mas tudo bem. Então, a ida com o time principal se provou que o São Paulo assustou ali. De repente está com as reservas, a conversa era outra, hein? Tem uma coisa do desenho... Não, sim, mas... Como o time joga. E os principais jogadores podem estar no banco. Eu não estou falando para você tirar os jogadores e não colocá-los nunca. Eles podem estar no banco ali para qualquer emergência, qualquer situação. O jogo com o Fluminense é um jogo mais difícil que o jogo contra o São Paulo. Tá? Sim. O Fluminense hoje tem um futebol melhor que o do São Paulo. É só olhar o que o Fluminense tem feito. Não chegou a hora de começar a mesclar? De começar a tentar achar formações mais adaptáveis? Eu não sei se ele tem tempo de treiná-las. Para cada jogo, baseado na parte física e na parte tática coletiva da equipe que ele vai enfrentar? Eu não sei. E na possibilidade que ele tem no campeonato, jogo a jogo? Para manter, manter o Flamengo na briga. Tô a 7 no Brasileiro, dá, hein? Olha aqui quantas rodadas faltam. Para jogar de 77% do Brasileiro para 85, 86, que é uma coisa totalmente viável para o Flamengo. Tô maluco, Léo? Bom ponto, vamos lá. Bom ponto. Boa noite. Boa noite, Bertozzi. Tudo bem, gente? Tudo ótimo. Prazer estar com vocês. Eu penso o seguinte, primeiro, semana passada, antes do jogo com o Palmeiras, eu dizia que eu não vejo nenhum jogo que o Flamengo não possa ou não deva ganhar nesse campeonato, daqui até o final. E a semana, de uma maneira meio torta, me reforçou isso. Porque o Flamengo conseguiu não jogar bem 2 jogos, a rigor, ganhar 2 jogos, fazendo 4 gols e levando 1. Ou seja... da era Dorival, assim, acho que foram 2 dos piores jogos do Flamengo. O São Paulo e o Botafogo. Concordo. Ganhou 2 jogos fora de casa. Tá 2 pontos mais perto do Palmeiras, ok. De um total de 9, agora são 7. Tá virtualmente na final da Copa do Brasil. De uma semana em que a gente não viu o Flamengo jogar perto do que pode jogar. Então, eu penso, esse time pode ganhar todos os jogos. Pode ganhar todos os jogos aqui até o fim do campeonato e não seria absurdo. Potencial para isso tem. Vai ganhar? Provavelmente não. Mas precisa jogar mais do que jogou hoje, por exemplo. O futebol de hoje você não nem vence. sempre vai jogar mal e vai ganhar. Mas, essa coisa dos times, eu penso, o que deve estar na cabeça do Dorival? Você ter 2 times que vão aumentando o entrosamento e você sempre tem os jogadores recuperando uma semana, né? E trabalhando nesse aspecto. Daqui para frente, não sei. O jogo de volta, por exemplo, da Copa do Brasil é uma coisa interessante para ver, mas como é que vai estar a tabela do Brasileiro até lá? Eu acho que pode ser jogo a jogo, mas eu não considero ruim a estratégia até aqui. Até porque, situação de hoje. Hoje o time alternativo não entregou. Primeiro tempo, assim, se o Botafogo tivesse mais qualidade técnica, está trabalhando para ter, mas ainda tem pouca, o Botafogo teria saído vencendo no primeiro tempo, né? O Botafogo, diz o Eugênio, entrou mordendo mais, entrou batalhando mais, entrou pressionando, deu muito trabalho ali pelo lado esquerdo com o Jefinho, mas não tem um grande finalizador, né? Não tem hoje um meia que chega bem para definir, tem muitas lacunas ainda no elenco. O Flamengo escapou, e aí o que ele fez no intervalo? Everton, vem cá, Pedro, entra. E pronto. E aí você já tinha em campo Gabigol, Vidal, você junta esses 2 caras aqui, você já tem um nível de técnico individual que vai te fazer ganhar a maioria dos jogos, né? Então, eu acho que dá para administrar. Assim. Aí tem o copo meio cheio e o copo meio vazio. Sim, bora lá. Ok, conseguiu vitórias sem jogar o que vinha jogando antes. Perfeito. Mas e aí? Sem jogar. Pois é. Não, isso aí Cadê o futebol? É que eu acho que eu não acho que vai ser tão comum jogar tão mal quanto esses 2 jogos. Mas o recorte que a gente tem de uma semana, vamos incluir o jogo com o Palmeiras, onde ele não foi dominante. Tudo bem, natural, tá jogando com o Palmeiras fora de casa. Tudo bem. Mas o que o Flamengo vinha jogando antes disso, até o jogo com o Palmeiras, era
dominando absolutamente todos os adversários, com o time titular ou com o time reserva. Perfeito. Ele passa uma semana, empata com o Palmeiras, ok, fez uma opção. Por isso que eu digo até do foco, né? Fez uma opção. Ele poderia ter feito a opção de colocar o time titular contra o Palmeiras. Não colocou. Ganha do São Paulo no jogo em que ele teve muita dificuldade. Com o time titular. Com o time titular. E também com o time reserva, Isso. ele tem dificuldade para ganhar do Botafogo, que é muito inferior ao time reserva do Flamengo. Ainda é. O Botafogo está tentando se encontrar. Não é para ficar preocupado? 3 jogos seguidos sem o Flamengo se impor diante do adversário? Eu acho que é uma questão, porque por mais Lembrando que ele... é fora de casa, né? Ele vem numa sequência grande, todos os jogos Sim, fora de casa, né? Mas Estamos ele estava falando- conseguindo se impor mesmo fora de casa. Mesmo longe do Maracanã, ele estava jogando para ganhar o jogo. É que eu tiro o jogo do Palmeiras da equação por causa do contexto mais específico. Então, mas desse a gente jogo. pode tirar... São 3 contextos diferentes. Apesar que O jogo de hoje era um o primeiro clássico. tempo do Flamengo contra o Palmeiras não foi ruim, longe disso, hein? Não foi, mas no segundo ele não conseguiu. Sim, o E Flamengo no teve até segundo, superioridade no primeiro tempo. Até quando ele venceu o primeiro quando tempo. ele né? recorre ao banco de estrelas, mesmo... Aconteceu hoje. Hoje as estrelas responderam. Contra o Palmeiras semana passada não conseguiram responder. Então, eu acho que é para pensar, tentar observar até que ponto, mesmo você trocando o time de um jogo para o outro, não tem algum desgaste ocorrendo nesse momento. Será que o Flamengo já não começa a dosar as energias? Então, eu não... Porque, assim, vamos lá. Claro. Assim, Gabigol hoje começou, foi uma exceção. Mas mesmo sem começar, estava lá o Pedro, estava lá o Everton Ribeiro, estavam lá outros titulares do banco. Porque o desgaste não é só o físico de você correr 90 minutos. É de concentrar, de ir para o jogo, de viajar. Tudo isso pesa. E está todo mundo fazendo isso. Porque mesmo quando não jogam, esses jogadores estão viajando junto com o time, estão concentrando, não estão treinando. Porque você poderia botar o time em reserva e falar assim, os titulares não vão viajar, vão ficar aqui treinando, trabalhando situações de jogo e tal. Não está tendo tempo para isso. Então, acho que é um momento, uma semana para o Flamengo ficar pelo menos atento. Porque o time titular sofreu demais contra o São Paulo. Sofreu muito contra o São Paulo. E tudo bem fora de casa, o São Paulo tem todos os seus méritos, mas eu acho que é hora de começar a acender uma luz amarela para entender o que pode acontecer daqui para frente. Mas a luz amarela... Bom, em primeiro lugar, só para... Eu concordo com o Bertozzi, tá? Que a estratégia do Dorival, até o momento, é uma estratégia funcional. Eu não discordo da estratégia do Dorival. Eu só acho que ela não precisa ser totalmente rígida e, a partir de um momento, é necessário olhar um pouco mais além para você poder continuar na disputa de todas as competições. E o Flamengo talvez seja o único time do país que tem o elenco para disputar todas as competições. O Atlético talvez tivesse também, tá? Mas o Atlético não teve trabalho tático, coletivo. Talvez tivesse, não. Tem condições, né? Mas já... Outras coisas faltaram. Já foi. Isso é um outro assunto. Agora já falar foi. do Atlético mais para frente. Já era. Então, o que é o sinal de alerta? Porque a mobilização contra o Palmeiras é uma mobilização natural. É o principal clássico do país hoje, Flamengo e Palmeiras. Vem de muito tempo e é uma coisa que a torcida compra, que a imprensa compra e que os jogadores compram. Com o Botafogo, contra o Botafogo, para a torcida, obviamente, se eu estiver errado, alguém pode aqui mandar mensagem, por favor, com gentileza, é clássico. E para mim, obviamente, é óbvio que Botafogo e Flamengo é um clássico. Para os jogadores do Flamengo, eu tenho uma certa dúvida. Porque o jogador se apega muito à rivalidade estadual e eu não sei se o jogador vive isso tão intensamente hoje no Rio de Janeiro, tantos contatos com botafoguenses, provocações, esse tipo de coisa, como já foi em outro tempo. E o jogador se apega muito a querer ganhar das grandes equipes. Principalmente o grande jogador, ele gosta de se provar, ele gosta dos grandes desafios. Você quer dizer que o jogo do Palmeiras é mais motivador para um desses caras que o jogo do Flamengo? Para os jogadores, muito mais. Não são jogos nem sequer comparáveis.
qualquer jogo em qualquer campeonato. Em qualquer campeonato. Eu discordo do Dorival, só para voltar um pouquinho, na estratégia de colocar a Copa do Brasil à frente do Campeonato Brasileiro, quando era possível chegar à frente da Copa do Brasil, mesmo sem ter. Mas você não acha, Birner, que essa é uma estratégia que vem de cima? Eu acho que sim, e eu a respeito. Eu só não concordo, mas eu respeito. Respeito e entendo, tá? Não acho que é uma coisa tão, que maluquice e tal. Eu imagino que se eles tivessem É institucional. parelhos na tabela, não a 9 pontos, talvez a estratégia fosse outra. Se eu tivesse ele ponto a ponto com o Palmeiras, o jogo vale ultrapassar, vale liderança. Era outra, tenho certeza. Aí era uma outra pegada. Eu acho que eles colocaram a Copa do Brasil à frente não por considerar a Copa do Brasil mais importante, mas por considerar a Copa do Brasil mais possível. Né? E assim, entendo que o Flamengo, com o elenco que tem, ele pode rodar o time sem perder muita qualidade. Claro que você vai ter um time melhor que o outro, mas não é assim, tô jogando fora o brasileiro. Eu não acho que o Flamengo tá jogando fora o brasileiro. Porque tá ganhando, gente. Ele tá botando um time alternativo. Sim. Que quando fez 5 no Atlético Paranaense, ele falou, esse time é confiável para disputar o brasileiro. E tá indo bem. Vocês acabaram de dizer que o primeiro tempo contra o Palmeiras, com o time alternativo, foi melhor. Na minha opinião, Foi sim. melhor do que depois que ele reforça. Foi melhor. Eu acho. E tem outra, eu não acho que está nada errado nele. Ele só está fazendo o contrário que faz o Abel Ferreira. O Abel, todo jogo pode ser de segunda a sábado, ele põe o mesmo time. Ele fala aí na entrevista que o time vai quebrar, que está todo mundo cansado, que o calendário é desgastante, tudo que todo mundo sabe. Ele só começa se tiver todo mundo à disposição, ele põe todo mundo. Aí no segundo tempo, o Veiga descansa aqui, Scarpa descansa, Rafael, não sei o quê, ele tira. O Dorival está fazendo o contrário. Ele começa com um time que é muito bom, melhor do que o Palmeiras alternativo. Esse elenco do Flamengo permite isso. E aí, o negócio está apertado. Como eu não consigo treinar? Primeiro que se ele coloca no primeiro tempo esse time alternativo, ele dá a oportunidade desse time ir melhorando a cada jogo. Vai dando sequência. Vai dando sequência, já que eu não consigo treinar, mas esse time jogando aqui vai se entendendo. E aí, como também não ficaram treinando, como diz o Eugênio, os caras não descansaram, não ficaram lá no CT, eles estão aqui, eu vou pôr para correr um pouquinho. O Abel, às vezes, quando vai, raríssimas vezes, poupar, o treino pro Dudu, pro Veiga, é 30 minutos do segundo tempo num jogo que às vezes já está ganho, de 2 ou 3, ele está sossegado, mas põe os caras para correr por falta de tempo de pôr para correr de outra forma. E no caso do Dorival... Ele não tem um elenco como o do Dorival. Né? Não tem. Então o Dorival pode sim se... Então, o Palmeiras não pode escalar um time todo alternativo e manter um Se nível começar a só. fazer isso, vai perder o campeonato. Pois é, mas o Flamengo não está jogando fora porque eu não vi esse time alternativo perder. Se você fala assim, poxa, aqui se fosse o time principal, o Dorival jogou 3 pontos fora. Não aconteceu isso ainda. Não aconteceu. Mas se fosse contra o Palmeiras? O principal? Teria mais chance de ganhar o jogo, né? Desde o início. Sim. Aí foi aquela discussão, eu também discordo, eu acho que teria que ser O gramado era uma sintético, final. a sequência no Aí gramado ele entrou, sintético. o Marcos Não, Braz. acho que não é e justificativa. É uma justificativa, mas é óbvio que é conjunto. Porque no dia seguinte o Marcos Braz dá uma entrevista pra gente aqui e Sim. fala a mesma coisa lá. É óbvio que eles sentaram. Gente, qual é o jogo principal? Putz, é quarta-feira, vamos pegar o São Paulo, que está valendo quanto? 60 milhões? Isso. Vamos ver se a gente já abafa esse primeiro tempo. Podia ter perdido. O São Paulo teve 25 escanteios, sei lá o quê, chance e tal. Mas ganhou de 3-1 numa competição que vale 60 milhões e deu um passo gigante para já estar na final. É óbvio que isso foi discutido com a diretoria, desde a presidência, passando pelo Braz, junto com o Dorival. É também essa confiança que tem nesse time, a ponto de, no primeiro tempo, ter sido melhor do que quando pôs os caras no segundo. Então se tivesse começado com todo mundo ia ganhar? Não sei. Ia ter um outro Palmeiras diferente em campo também, ia ser diferente. Mas se uma equipe é escolhida para jogar os principais jogos, não é porque ela vai ganhar os principais jogos, é porque ela tem mais chances. Sim. E é um jogo, isso o próprio Abel fala, o Dorival sabe disso, ultra experiente. Você escala times e escolhe informações para aumentar a sua chance de ganhar os jogos. E tem dado certo.
Perfeito. Tanto que concordei com o Bertozzi. Acho que a estratégia do Dorival é precisa. A minha grande questão é se, para se manter com chance em todos os campeonatos... Vou dar um exemplo. O Flamengo vai lá no meio de semana e ganha do Vélez, abre uma vantagem de 2 gols. 2-0, vai, um 2-0. 3-1 e tal. Sim. Não é impossível, não é inviável. Tecnicamente, a diferença é enorme. E o Vélez vai fazer um jogo de muita força, um jogo muito físico, vai usar os lados dos campos, vai fazer a mesma coisa que o São Paulo fez. Mas o Vélez, individualmente, não é melhor que o São Paulo. O Flamengo consegue ali fazer um grande jogo, tá? E volta com um baita resultado. Aí você acha que na volta dá para mesclar. Aí você tem o jogo com o Fluminense no final de semana. Aí você prioriza o brasileiro. Tem o jogo com o Fluminense no final de semana. O que eu penso? Não é possível você fazer a melhor escalação possível para você ganhar do Fluminense mesclada. Porque o time do Diniz vai agredir o Flamengo. Sim. No final de semana. Vai agredir. Sem dó. Sem dó. E vai treinar a semana inteira para isso. Não vai jogar. Né? Ao contrário do que fez, por exemplo, nesse final de semana contra o Palmeiras. E contra o Palmeiras, o time do Diniz já foi um time muito perigoso. Já chegou muito mais perto de ganhar o jogo que de perder. O jogo contra o Fluminense vai ser na volta da Copa do Brasil. Ele vai ter jogado contra o Corinthians. Não. Então... Ele vai ter jogado contra o Corinthians. O que eu estou querendo dizer, resumindo, para ser claro... Vai ter o jogo de volta que vai ser aquela luta também por Fluminense fora de casa. Semana que vem. Não na semana que vem, estou falando na volta da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil, tudo bem. Tá. Porque o que eu estou querendo dizer é que... Essa semana o Fluminense está parado, semana que vem também, em termos de meio de semana. É que o Dorival ter escolhido um time para jogar o Brasileiro ou time para jogar as Copas. Isso. Em algum momento, um jogo mais difícil de Campeonato Brasileiro, para se manter com chance, talvez exija uma mudança na equipe. É só isso. Mas acho que isso vai acontecer, Bino. Eu acho que vai acontecer. Eu acho. Se ele chegar agora e começar a pensar, puxa, estou com 7 pontos, podia estar com 5 se eu tivesse ganho do Palmeiras. Que nada garante. É ele que entrando com o time titular ia ganhar do Palmeiras aqui. Sim. É um resultado totalmente normal, 1-1. Né? Não estamos falando que, não, se põe todo mundo. Não sei. O Palmeiras também poderia ser outro. Palmeiras também ficou, esse negócio de treinar e não treinar é relativo, né? O Palmeiras ficou 2 jogos agora que teve a semana inteira. Sim, e não foi bem contra o Fluminense. E nem contra o próprio Flamengo. E nem contra o próprio Flamengo. E também tinha tido uma semana. Então as coisas, sabe, começam a ser relativas, é do jogo e tal. É óbvio que acho eu sim, que daqui para frente, o Palmeiras deu uma derrapada ali, agora já estou com uma pontuação menor que dá para acreditar e tal. Aí... põe o time B contra a Vélez, entendeu? E, esse jogo aqui, esse Fla-Flu aqui, eu preciso ganhar, então eu vou com todo mundo. Antes do Fla-Flu, né? Os 2 próximos finais de semana, eu pergunto, há necessidade, como diria o João Guilherme, desta mescla? Porque, olha só, próximo jogo, Ceará em casa, tá? O outro final de semana, Goiás fora de casa. Goiás no momento de ascensão no campeonato e tal, entendo tudo isso. Mas há necessidade de já pensar nessa mescla para esses próximos 2 jogos? Eu acho que a gente está colocando a discussão mais para frente. Eu acho que ela não vai mudar agora, até porque agora é semifinal de Libertadores. Mas mesmo que consiga essa vantagem sobre o Vélez, que ele falou, vamos lá, ganha de 2-0 do Vélez, certo? O Vélez é agora. Sim. Aí no outro final de semana é o jogo entre uma partida e outra contra o Vélez. Vai jogar no Telida. Vale forçar a barra, mesmo tendo uma situação já bem encaminhada com o Vélez? Eu acho que assim... Eu acho que vai mudar. Eu acho que os técnicos têm muito o receio de passar uma mensagem errada para o adversário. Do cara ver, vou tirar 3-4 aqui, vou correr o triplo aqui então. Isso são coisas do jogo, né? Não deveria ser encarado como desrespeito a ninguém, mas muitas vezes é. E a administração pode ser, como os companheiros já colocaram. O confronto está resolvido, está 3-0 no agregado, segundo tempo, 10 segundo tempo, 15 segundo tempo. Tira todo mundo. Descansa. Acho que o Abel faz muito bem isso. Léo, o Abel faz muito bem isso. Eu estou vendo aqui, você está falando Ceará e Goiás. Esses jogos acontecem e no meio tem a volta do Vélez. No meio do Vélez, Ele não sabe como vai ser lá. Se ele vai, empatou lá e ele não pode relaxar aqui. Ok. Mas vai colocar o time titular lá agora, vai colocar o titular na volta e esperar ver o que está no agregado. Se ele for bem lá na saída agora, ele poupa. Aí poupa também contra o Goiás. Poupa que eu digo assim, é fazer o que tem feito aí, né?
Põe Eu lá. acho que ele vai continuar. Agora não tem como. Agora, nesse meio de... Agora, não tem. esses 2 jogos agora, não tem como. Nem tem Eu que mudar acho agora. até que talvez ele tire até alguns jogadores do time reserva, guardando para eventuais jogos na sequência de Copas. Porque, cara, semifinal de Libertadores. Não tem como negociar. Não, também acho. Não tem como negociar nem na ida nem na volta. Ah, fez 5-0 lá. Que é sempre difícil acontecer. Então, mas quando ele Aí escala o é outra Gabigol história. hoje, não é um pouco... Essa do Gabigol, eu queria ouvir a explicação dele. Daqui a pouco tem a coletiva, a gente coloca um Queria, trecho aí. Eu também estou muito sinceramente. curioso. Eu queria saber qual é a diferença. Foge do padrão. É. Foge do padrão. A não ser que ele não esteja pensando em começar com o Gabigol quarta-feira contra o Vélez. Cebolinha e Pedro? Não sei. Porque assim, é o único caso. Mas seria surpreendente. Seria surpreendente, mas assim, se a gente observar o que ele tem feito, só joga pelo time B no Brasileiro quem não vai jogar na Copa. Ou por suspensão, ou por algum outro problema, porque não estava inscrito, etc. Então, se ele começa com o Gabigol hoje, não faz sentido para mim. Ah, o Gabigol precisa de ritmo? Não. Ele Não, tá peraí, jogando. faz sentido. Vocês conhecem bem o futebol argentino, o Eugênio aqui acompanha bastante também, o Birner também acompanha bastante, os companheiros também. Faz sentido Cebolinha e Pedro contra o Vélez? Tem alguma lógica isso? Olha, deu um silêncio. Deu um silêncio no aqui, caso, né? assim, não faz sentido e no caso não seria o Cebolinha. Porque o Cebolinha Porque o jogou, Cebolinha né? jogou. Jogou também. Quem não jogou foi o Marinho. também. É verdade. Até por isso, acho que não... Faz algum Não. sentido? Tem alguma lógica Não, nisso? não faz. Gente, o Flamengo na Espanha... Eles Eu não acredito que ele vai deixar o Gabigol de fora quarta-feira. Tá? Pois é, Vou deixar não- claro. E eu acredito, antes de ouvir a entrevista, que o Gabigol pediu para jogar. Na Espanha, É bem- eles têm um termo que chama 11 de gala, né? Que são aqueles 11 tipo, do Real Madrid, do Barcelona, assim. Porque tem uma final amanhã que você sabe quem são os caras que vão jogar. E é isso. Então, seria muito surpreendente que não fossem esses os jogadores a... Sei não, mas é estranha a escalação do Gabigol porque não tem sido feito assim. Não tem sido o padrão do comportamento do Dorival em todo esse período. É bom que fique claro que eu acho que todo mundo aqui está elogiando o planejamento. Sim. A gente só cita como ele pode ser melhor. Porque depois... Porque vamos ser bem claros, o jogo contra o São Paulo no meio de semana, da defesa espetacular do Santos, a bola entrar, bater no travessão e ir para dentro do gol, é questão do jogo. É questão de sorte e azar, ela faz parte do jogo e sorte você tem que aproveitar para ganhar como o Flamengo fez do São Paulo e azar, as coisas dão erradas. Faz parte também do jogo. A ideia é que se tire o melhor possível desse elenco do Flamengo nas 3 competições. E eu repito, o Flamengo continua sendo candidato a ganhar os 3 campeonatos. Ele é favorito para chegar à decisão na Copa do Brasil, muito favorito. Ele é muito favorito também para chegar à decisão da Libertadores. Sim. E no Campeonato Brasileiro, ele, por enquanto, corre por fora. Mas ainda está na briga. Estão na briga 3 equipes, né? Flamengo, Fluminense E o Corinthians, que joga amanhã? Por enquanto não. Não, você está falando de pontuação. Não, Se ele ganhar Flamengo. amanhã, ele vai a 42. Flamengo. Palmeiras, o favorito. O Palmeiras favorito, mais 2, tá. Flamengo com segundo falando com mais por chance e o pontuação. Fluminense correndo muito por fora. Falando por pontuação. Se o Corinthians ganha amanhã, ele vai para 42. Tudo bem. A partir de amanhã a gente coloca o Corinthians de novo na briga. O Corinthians precisa jogar mais constantemente. E talvez não tenha como colocar, por exemplo, o Renato Augusto, que claramente é responsável pela seleção da equipe em todos os jogos de agora em diante. É um time com Renato Augusto, o time sem Renato Augusto, mas o Corinthians não é a nossa pauta agora. A gente fala disso depois. Será amanhã no linha de passe. Será amanhã no linha de passe no pós-jogo. Então, eu só questiono isso, assim, eu gosto do planejamento, eu concordo com o planejamento feito, que eu acho que ele precisa ser mais adaptável, será preciso adaptá-lo a partir de algum momento, se possível. É óbvio que se o Flamengo vai lá, por exemplo, e tem empata com o Vélez, na Argentina, não tem nem que discutir. Tem nem que discutir, mas se ganha de 3 gols de diferença, o que não é impossível.
Não é impossível. A diferença dos times é estratosférica. Sim. Estratosférica. Né? Só que é mata-mata, futebol, então a gente tem que esperar o jogo acontecer para ver se confirma ou não a diferença no resultado. Se não em algum momento não é necessário você correr menos riscos de perder algum ponto no Brasileiro, sendo que você precisa ser perfeito quase no Brasileiro para conseguir brigar pelo título com o Palmeiras por conta da diferença de pontos que foi aberta com o Paulo Souza. Ela não tem a ver com o Dorival. Ela tem a ver com o passado, todo mundo sabe disso. Não é com o planejamento atual. Mas aí é o ponto que, assim... Se isso acontecer... Quando o Dorival foi chamado, o Flamengo acreditava ainda no Brasileiro? Então, esse é o ponto. É aí que eu queria chegar, porque o Dorival foi contratado pensando em título brasileiro? A diretoria, o Flamengo está pensando no título brasileiro? Acho que não. Mas acho que se ele salvar as Copas. Se ele se apresenta a você como uma possibilidade, você não pode dar de ombros também, né? Os principais elencos do país não podem não brigar pelo título brasileiro. Vamos falar de Atlético mais para frente. Tudo bem. Não pode. É um grande fracasso não brigar pelo título brasileiro. Tá? Com os elencos. E ele vem brigando. Porque é com esse time que o Flamengo saiu lá do meio da tabela e chegou ao segundo lugar hoje. O Flamengo tinha 12 pontos em 11 jogos. 12 pontos em 11 jogos quando ele chegou. Sim. É esse time que está brigando desde o início. Eu lembrei aqui do Palmeiras de 18. Palmeiras de 18 botou o time reserva no Campeonato Brasileiro, Filipão, e o titular nas Copas. Mas aí fazia o que o Birner fala, mesclava um pouco mais, né? E não tinha concorrência. E o time do brasileiro, eu falava isso na época, era melhor que o time das Copas. Mas o titular, o considerado titular, era o das Copas. Para mim. Sim. E ele veio a mesclar de fato quando o time foi eliminado das Copas. Exato. Mas ali, e no final o engraçado é isso, né? Porque o time que termina aquele brasileiro não é o time das Copas, não é o time que estava jogando brasileiro, é um time misturado entre eles. Né? Porque tinha jogadores que estavam jogando muito bem no brasileiro. Vou tirar esse cara do time. Eu acho que o Flamengo só poderia pensar nisso ali na frente, quando se cair as Copas ou quando acabarem as Copas. Até porque, né, Eugênio? Imagina o Dorival sentado com a diretoria de futebol, o cara fala assim, eu gastei X bilhões aqui para montar esse banco para você, esse segundo time, e você quer jogar de 3 em 3 dias, 90 minutos com os mesmos 11, para o cara machucar, para arrebentar. A gente não está falando isso aqui, né? Não, mais ou menos. Você está falando Você está falando, eu te entendi mal, assim. Misturar mais. Misturar mais ele está fazendo. Ele não fez? Ele misturou. Hoje ele pôs contra o Palmeiras. Três jogadores tempo, isso né? tudo aí, Santos, né? que é o goleiro. Isso joga todas. Fabrício Bruno acabou sendo por necessidade. Sim. Que é Davi Luiz. Com a doença do Davi Luiz, ele está jogando todas. Davi Luiz e Léo Pereira. Mas o Fabrício Bruno não tem o histórico de jogos ao longo da temporada. Porque ele estava sem jogar, ele passou a jogar há pouco tempo. Então ele não tem nos ombros esse desgaste todo. E hoje o Gabigol. Agora, tem sempre usado no segundo tempo muitos jogadores do considerado time titular. Sim, para dar São 5 substituições. Normalmente ele faz pelo menos 4, colocando o pessoal do time titular. Que é uma mescla. Porque assim, raramente ele vai recorrer no segundo tempo a um jogador reserva do reserva. Poucas vezes tem entrado o reserva do reserva no Flamengo. Até para movimentar esse time titular, que 3 dias depois vai ter um jogo decisivo. Eu acho natural que ele ponha a Arrascaeta, o Pedro ou o Gabigol, se hoje não for o caso, e não use esse terceiro reserva. Por quê? Porque esses caras também vão ficar parados 15 dias esperando um jogo? Não, eu vou usar vocês aqui. E ele montou o Flamengo um elenco que pode se dar o luxo de ter esse time alternativo disputando o brasileiro. Vai chegar aquele jogo tal, como o jogo do Palmeiras, que a gente achou que, veio lá a história do campo sintético. Não, esse jogo deveria ter. Fluminense, vou disputar aqui um jogo que eu preciso ganhar. Eu acho que nessa hora ele vai usar o principal. Mas não usou contra o Palmeiras? Então, foi só esse que ele usou. Não é? Qual foi o outro jogo? Não é só. Não é só. Esse é o jogo, era o jogo. Isso, cara, eu sei. É só. Então, mas... o jogo. Mas aí ele disse a história lá que eu também achei errado, do gramado sintético, mas aí
Eu entendo que Diz que ele próprio já trabalhou lá no Atlético Paranaense e não podia dar 2 treinos seguidos no gramado. Isso ele usou até a própria experiência dele. Enfim, eu sei que isso dividiu a torcida, dividiu opiniões. E o Palmeiras não jogam sempre nesses campos? Mas não treinam nesses campos, né? Não treinam no sintético. Não treinam, mas jogam. Segundo o Dorival, sim, mas jogam. Mas segundo o Dorival, quando ele estava trabalhando lá, foi a entrevista dele. Quando eu trabalhava lá, a gente não fazia 2 treinamentos consecutivos no gramado, que desgastava, etc. Enfim, foi o argumento que ele usou. Eu tô do lado de quem acha que ele tinha que começar com o time titular. Eu também acho, entendeu? Eu entendo que ele tem esse argumento, ele pode usar esse argumento, mas é de conveniência. Em qualquer situação, você pode criar justificativas. Sim. Mas se ele tivesse realmente vontade, ele poderia ter colocado o time titular. Eu sei, só que tem esse outro lado, que esse time que não é titular é bom demais também, né, gente? Sim, Nós estamos falando de um time mas que não é tão bom quanto. Ah, sim, pois é. Esse time titular é suficiente para ganhar da grande maioria. Então, quando está fora da grande maioria, que é o Fla-Flu, o Atlético Mineiro, o próprio Palmeiras, aí ele não deveria usar. Sim. Nos outros, ele pode administrar sim. E o Flamengo, com esse segundo time, para mim, é favorito contra, sei lá, 15, 16 no campeonato. Todos nós concordamos com isso. Então, é o que ele tem feito. Ele só não fez no jogo com o Palmeiras. E aí dividiu opiniões. Uns acharam que ele estava certo, que ele ia desgastar e tal. Outros viram que esse time ainda fez 1-0 no Palmeiras, fora de casa, e que o time nem melhorou tanto quanto quando entraram os titulares. Então, assim, eu acho que a administração está correta. Só contra o Palmeiras, que não garante que esse time ia ganhar, não garante que o time principal ia ganhar do Palmeiras. Quer que eu te dê um exemplo? Que ele poderia ter feito isso. Vamos entrar só uma coisa na tática do jogo, só uma parte, por favor. Se ele coloca o Everton Cebolinha em vez do Gabigol, uma alteração. Tivesse colocado na quarta-feira contra o São Paulo. Everton Cebolinha recompõe... Que entrou no segundo tempo. Recompõe melhor que o Gabigol. Everton Ribeiro não tem dificuldade para recompor pela direita, né? Perfeito, mas não tem dificuldade, né? Os 2 jogadores por dentro. Cebolinha no lugar do Gabigol na esquerda. Recompõe em 2 linhas de 4. Sabe quando o São Paulo ia pressionar o Flamengo como fez? Nunca! Nunca o São Paulo conseguiu fazer a pressão que fez no Flamengo, que o Flamengo recompõe desde o início do jogo das linhas de 4. Será Só que, fiz de uma troca. repente, ele pode fazer isso para o jogo com o Vélez, quarta-feira? Não sei. Só dei um exemplo, mudei Esse um jogador. Talvez ele tenha matado a charada. É a nossa questão aqui. Cara, só dei um exemplo. Só um exemplo. Ele falou muito sobre encaixe de marcação depois do jogo. Só dei um exemplo. É que não começar com o Gabigol na semifinal de Libertadores traria para ele manchetes que eu não sei se ele quer. Não falei para fazer isso. Eu falei do que ele poderia ter feito contra o São Paulo para fechar das linhas de 4 ali. Entendi seu ponto. Tiraria o Gabigol num jogo desse tamanho? Não tiraria. Desse porte? Contra o Vélez ou contra o São Paulo? Contra o Vélez. Contra o Vélez. De jeito nenhum. Mas você deu um... Não. Eu falei contra o São Paulo, se ele tivesse... Jogou a linha de 3, a gente discutiu aqui até dizer chega. O próprio Dorival falou que a marcação não encaixou. A gente falou antes que podia não encaixar por conta da linha de 3, a história do losango, perfeito. Você contra o São Paulo, especificamente, quer jogar pelos lados, que tinha o Reinaldo, Igor Vinícius, todo mundo sabia que o São Paulo ia atacar pelos lados, o São Paulo ataca muito pelos lados, não tem construção pelo meio, tem muita construção pelos lados, pelo meio é muito pior. Então, estava tudo muito previsível. Então, especificamente naquele jogo, por conta da característica daquele jogo, você vai lá, coloca o Cebolinha ali, o Cebolinha vai, vira um atacante também, como é o Gabigol, só que ele fecha pela esquerda, o Vitor Ribeiro tem facilidade de fechar pela direita, né? Por dentro, os 2 jogadores ali, João Gomes e Thiago Maia, fechava 2 linhas de 4, deixava a Rascaeta para puxar o contra-ataque, Pedro avançado e tal. No início do jogo, o Gabigol pode entrar e tal. Matava boa parte da estratégia de jogo do São Paulo. Uma alteração. Contra o Vélez, não. Contra o Vélez, o Flamengo pode fazer um jogo de enorme imposição com a bola. O Vélez dificilmente vai conseguir marcar saída de bola como o São Paulo fez. O Eugênio vê os jogos do Vélez, sabe disso, né? Os jogos do Vélez são muito mentirosos, né? Porque ele é um dos últimos colocados no Campeonato Argentino. Um dos piores times do Campeonato Argentino. Ele só está jogando Libertadores. E a fase do Dorival é tão boa que ele não fez isso que o Birner está dizendo. Ele pôs o Gabigol, não matou o São Paulo com essa mudança. Aí o Gabigol fez... Não, matou 3-1. Aí o Gabigol fez o gol.
Aí depois ele pôs Cebolinha também fez o gol. Então ele fez as duas coisas, entendeu? E deu tudo certo. A fase é muito boa dele. Tá fazendo uma conta rapidinho aqui? Vamos combinar que, se der a lógica, o Flamengo faz mais 6 jogos de Copa? A volta da Copa do Brasil, a final... 3 com 3, isso aí. 3 de um lado, 3 do outro. E final de Libertadores, mais 14 de Brasileiro. Isso dá 20 jogos. De hoje para 13 de novembro, que é a última rodada do campeonato, faltam 77 dias. De lá para cá, então, o Flamengo joga um jogo a cada 3,85 dias. Aproximadamente 4 dias. Quase 4 dias. Que é a média do que tem acontecido aqui, né? Sem folga. Sem folga. Não tem mais folga. Sem folga. Então, eu acho que assim, vai ter que ser uma situação muito excepcional para tirar o Flamengo do planejamento que ele está nesse momento. Muito excepcional. É o Palmeiras ter um deslize inesperado, sabe? A diferença baixar muito. Porque fora isso, eu não acho que ele vá sacrificar o... Não é tudo ou nada, né? São 2 Copas e tal, mas o jogo mais importante da semana vai ser sempre o da Copa. Essa é a impressão que eu tenho. Até porque, né? Você fez a conta aí. Faltam 6 jogos para o Flamengo, de repente, levantar 2 taças. E vamos lá, é favorito contra o Vélez. Muito bem... favorito. Obrigado. Bem favorito, é muito favorito contra o Vélez. Não quer dizer que já ganhou. Sim, claro. Mas a chance é enorme. Bem favorito, vou voltar ao ponto inicial meu aqui. Se voltar a jogar o que estava jogando até semana passada. Perfeito, o time titular. Contra o São Paulo, a situação está extremamente bem encaminhada. Muito favorito também. O Flamengo já era favorito antes do confronto e agora ele é mais favorito ainda. Sim, é muito favorito. Contra o São Paulo. Então ele pode ir para 2 finais. Uma final pode ser contra o Palmeiras, que na minha opinião é favorito contra o Atlético Paranaense, aí é taco a taco. É um adversário. O jogo contra o Palmeiras e o Atlético Paranaense, é óbvio que o Palmeiras tem muito mais chance de passar, favorito, mas é muito mais equilibrado mais do que o Flamengo e Vélez. Ainda mais porque não vai ter Danilo e não vai ter o Scarpa. Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Perfeito. Mais perigosa a situação do Palmeiras, apesar de ser favorito. É favorito. E do outro lado, ou ele vai pegar o Fluminense ou ele vai pegar o Corinthians, onde ele é favorito contra os 2. Certo? Então, assim, você olha a tabela e fala, cara, onde está maior a chance de título aqui? É nas Copas. Claro. Dá para levantar 2 canecos. Título e dinheiro. Né? Sem dúvida. Copa do Brasil e Libertadores. E se de repente só der um, tá legal, hein? Se for na Libertadores. Porque a expectativa com o Paulo Souza já era nada. Já era nada. Campeonato Brasileiro, falta 14 rodadas, né? 14, você falou? 14 jogos, a 7 do Palmeiras. Palmeiras que não perde, Palmeiras que vende caro cada jogo, Palmeiras que administra muito bem, faz um planejamento muito bom, que tem um treinador que já está quase 2 anos aí, tá? Cara, é complicado. Vamos na Copa. Qual o problema? Volto à pergunta que eu fiz aqui. Alguém, sei lá, da diretoria, ou alguém aqui pensou que o Dorival ia chegar para ganhar os 3 títulos? Dava. Dava. Era possível mesmo, de verdade? Quem emplacou 3 títulos até? Ninguém. Não, ninguém está cobrando que ganhe os 3, tá? Não é? Ninguém. Pelo amor de então, Deus. Acho que o momento é para se fazer escolha. De repente, o ano que vem, com esses caras ficando aí, o Pulgar, Vidal e tal, o Dorival começando o trabalho. Quem sabe? O próprio Palmeiras pode sonhar com isso também. Né? A ideia é tentar. Eu tenho uma teoria. Mas com o bonde andando, ele chegando com o bonde andando. Possível é. Né? Pois é. Eu tenho uma teoria que você não pode cobrar o Dorival. Não dá para ganhar as 3 competições. Vamos lá. É a minha teoria. Sim, é a minha também. Todo ano. Ano passado o Atlético ganhou Libertadores, Copa do Brasil. Faltou um jogo. Brasileiro, Copa do Brasil e saiu invicto na Libertadores. Faltou um jogo. Se ele passa ali, joga uma final de Libertadores, poderia ganhar. Sim. Mas vai explicar isso para o torcedor do Flamengo. Mas você acha que o torcedor do Flamengo... Não, o torcedor entende. Mas na boa... O torcedor entende. O torcedor quer tudo. Perfeito, mas ele entende. Ele entende. Mas ele não entende esse momento. O Dorival chegou... Torcedores do Flamengo que falaram já para mim. Não, esquece brasileiro, não estão preocupados com isso não. Conheço alguns também. Semana que vem, se o Palmeiras perde, o Flamengo ganha, fica ali pertinho, ele vai começar... Dá uma coceira, né? Opa! Dá uma coceira. Por que não? Porque o Flamengo hoje tem um investimento, tem um elenco capaz de superar, de dizer as verdades absolutas do nosso futebol. De que é impossível ganhar 3 competições no mesmo ano. Cara, tudo depende do que você ganha. O Birner colocou, se ganhar
Você vai ganhar a Copa do Brasil do Fluminense, tá? Afinal, o Fla-Flu na final, vai ganhar, vai ser lindo. Mas não vai ganhar o Brasileiro e vai perder a final pro Palmeiras de novo. Nossa. Como é que vai ser o final de ano? Perder a final do Palmeiras de novo é um negócio... Nossa. Dói, hein? Então. Dói. Depende. Agora, veja o Galo sendo eliminado duas vezes pelo Flamengo foi Palmeiras. campeão em 2019 Dói. do Brasileiro da Libertadores no mesmo final de semana. Sim. Mas isso é quase irrepetível. É quase irrepetível, mas o Galo ano passado ganhou a Copa do Brasil e ganhou o Brasileiro. 2 competições está ficando na cara aí. Possível, Olha, para ganhar 2. Então 2 já não é nenhum absurdo. Sim. O torcedor, ele sonha sempre com o máximo. É que, Eugênio, a característica desse ano... Aliás, o ano passado com o Flamengo, ano retrasado, mesma coisa, mudança de treinador com o bonde andando. Vai no mas, jogo assim, do o Dorival Flamengo chegou, no Maracanã, no Campeonato Brasileiro, com o time reserva. O torcedor está enchendo do mesmo jeito. Está enchendo do mesmo jeito. Claro. E, aliás, como visitante, hoje foi um ponto fora da curva, né? Mas como visitante, o torcedor do Flamengo também está comprando todo o ingresso. Aliás, teve confusão do lado de fora. Teve. O ingresso esse é um jogo também, sensível e que muita gente tem receio de... Sem dúvida. Mas, assim, essa característica, o torcedor do Flamengo, com o Paulo Souza, estava em desespero, em profunda agonia. E mesmo assim estava indo. Não vai ganhar o Brasileiro, não vai ganhar a Libertadores, não vai ganhar nada. Não vai ganhar nada. Menos. Vai passar em branco. Os jogos do Flamengo com o Paulo Souza não tinham a lotação total. Então, eu acho que o torcedor do Flamengo, até passando para você que comentou isso, o torcedor do Flamengo olha e fala, bom, o Brasileiro para nós já era um caso perdido. O Dorival chegou, pô, que bom, dá esse gostinho e tal. Semana que vem é a mesma característica, o Palmeiras joga sábado, o Flamengo domingo. Né? O Flamengo joga domingo de manhã, 11 da manhã. Então ele vai saber o resultado do Palmeiras. O Palmeiras pega o Bragantino. Tendência que o Palmeiras vença. Mas dá uma tropeçada, eu sei que vai dar aquela coceirinha. Né? De repente tira ali, vai para 5 pontos ou vai para 4. É uma outra circunstância. Aí entra o que o Birner falou. Dosar cada jogo, entender cada jogo. Se chega numa realidade dessa no domingo, a gente tem que pensar um pouquinho, dar uma mesclada. Começar de uma forma já mesclada esse time para, de repente, ganhar e diminuir a diferença. Mas, o que eu estou querendo dizer é assim, talvez o torcedor do Flamengo já esteja nessa pegada. Não dá para cobrar o Dorival pelo Brasileiro, mas estamos lá nas Copas. Isso aí a gente tem que ganhar. Só perdeu um jogo, Dorival. Talvez seja por aí. Só o de estreia? Perdeu para o Internacional, né? Só aquele de estreia. Foi aquele de estreia. As 2 para o Atlético. E as 2 perdeu para o Atlético tanto no Brasileiro quanto na Copa do Brasil, mas na Copa do Brasil reverteu depois. É isso aí. Então, mas o time ainda tinha Andrés, tinha o Arão. E o Corinthians também, né? O Corinthians com o time reserva, o gol contra do Rodinei. Eu recebi uma conta aqui que depois da saída do Arão é só uma derrota. O torcedor mandou para mim aqui. O Arão tava nessa do Internacional, tava o Andrés e tal. São 12 vitórias, 2 empates e uma derrota. Acho que é algo parecido com isso. É de uma maldade. Só uma coisa. Não tem nada contra, eu acho um bom jogador. Eu acho que ele não vai... Ele vem fazendo uma temporada muito ruim no Flamengo. Ele não vai esperar o jogo do Palmeiras para ver que time ele vai escalar. Isso aí que você estava dizendo não vai acontecer. Ele não vai deixar meio conversado. Perdeu ali. O jogo, acho né? que Tudo bem, mas não dá para conversar? Tipo, olha, gente, é o seguinte, gente, a gente tá aqui, treinamos eu tô batendo e tal. na tecla é o seguinte, eu acho que ele confia demais nesse time que jogou hoje. E é mesmo um time muito bom. E que cada vez que jogar mais, vai jogar melhor. Né? Vai jogar melhor. Entendeu? Você olha esse time aí, ó. Que técnico não queria ter esse time no Campeonato Brasileiro? Pô, o time é muito bom, tem muitas opções esse time. Mantendo lá e podendo pôr no segundo tempo. Se a coisa não estiver funcionando, 2 ou 3 ou até 4 do chamado time de quê lá da Espanha? Gala de... Once de Gala. Once de Gala. Aí sim, hein? Então acho que vai administrar. Aliás, lá. daqui a pouco a gente vai falar do Once de Galo, hein? Que empatou hoje, tá bom assim? Esse é a Fala. Não, então eu acho que ele vai levando com este time aí sim e não quer dizer que está abrindo mão de jeito algum, porque o time está vencendo. A única exceção vai ser o jogo com o Palmeiras, que ele não pôs, mas que a gente não sabe se ia vencer. Que o empate não é um péssimo negócio, até porque estava fora de casa. Então, assim, não vejo ele mudando. Vejo ele priorizando, quantos jogos? 6 para chegar até o final. Aí tudo bem, aí eu vou com isso. Sendo que desses 6, dependendo do resultado com o Vélez, vai administrar aqui na volta.
Pode Se administrar. fizer uma boa vitória lá fora, ainda nem os 6 ele precisa usar todo mundo. O jogo contra o São Paulo, dependendo de como for o primeiro tempo, dá para administrar o segundo. Aliás, eu estou curioso para ouvir o Dorival, eu quero saber a história do Gabigol. Tá todo mundo aqui na curiosidade de saber do Gabigol, né? O Marinho deve ter alguma coisa, né? Pode ser. Vamos lá, fala aí, Dorival. Do estádio Newton Santos. Dorival, boa tarde, boa noite, né? Queria que você fizesse uma avaliação do desempenho coletivo, né? Mais uma vitória hoje com um time alternativo, uma vitória importante aqui no Newton Santos. O que você achou do desempenho coletivo da equipe, por favor? Uma vitória realmente muito importante, uma vitória que nos mantém vivos aí numa competição onde até 11 rodadas atrás nós tínhamos 13 pontos de diferença para o líder do campeonato. E hoje essa diferença caiu consideravelmente. Nós estamos fazendo um trabalho, juntamente com toda a diretoria e jogadores, de uma maneira muito consciente daquilo que é necessário para uma partida ou outra. Jogamos hoje em razão do resultado, não poderia ter sido diferente. Alcançamos esse resultado importantíssimo, enfrentamos uma equipe que com uma disposição impressionante desde o primeiro minuto de jogo, e para nós, num contexto geral, foi um resultado que pode ser aí um divisor, pode consolidar uma aproximação com os líderes do campeonato, e isso tem um fator importantíssimo que de repente ali na frente poderá nos ajudar. Eu espero que tenhamos tido, né, a consciência também daquilo que representou toda semana de trabalho. Foram praticamente 2 decisões novamente, né? E estaremos nos preparando para uma terceira agora, quarta-feira, fora de casa. Então, são quase que 5 jogos fora de casa, onde nós alcançamos resultados aí importantes e sequenciais que nos fazem estar presentes em todas as competições. Aliás, a única equipe presente em 3 competições e jogando as 3 para tentar chegar aos melhores resultados. Dorival, boa noite, parabéns pela vitória. Após a vitória sobre o São Paulo, pela Copa do Brasil, você já havia identificado alguns problemas que haviam gerado dificuldade para o Flamengo naquela partida, dificuldade de marcação na primeira linha, quando da perda da bola, e hoje, mais uma vez, o Flamengo teve dificuldade diante do Botafogo. Queria que você falasse a respeito dessa situação e também fazendo uma análise do adversário. Situações bem diferentes, né? No jogo com o São Paulo foi um pouco diferente, nós estávamos